Ok, pessoal, voltamos então, né? Isso, agora não vai, acredito que não vai ter o problema mais de cair, não. Vamos lá pensar o probleminha 5. Tem gente entrando ainda, mas para me apresentar a resposta já, tá? Professor, para mim deu 90. 90. Ó, o Ah, meu já deu estamos colocando 50. lá. O meu deu 50. Para mim Deu deu 50. 50, então tem duas respostas, 50 e 90. O Rafael fez em forma de tabela. Lembra, ó, quando eu tinha a idade que você tem, nossas idades somavam 40 anos. E a tua idade era um terço da minha. Determina a minha idade hoje. Ó, tem 50, 60, parece que deu 90, a outra também que falou. Hum, mais alguém para colocar aí? A gente já pode pensar na solução. Podemos então, né? Então, dá uma olhada lá. Eu já apresentei a solução para vocês. E a resposta correta é 50. Então, chamou a idade, a gente pode construir também, eu não tenho problema com digitar no hoje, não, se não ficar claro, tá? A gente vai montando a expressão aqui quando precisar. A meta é que vocês evoluam juntos. Sejam x e y as nossas idades, quando somavam 40. Então, teremos que x mais o y vale 40, quer dizer que a minha idade mais a sua deu 40 anos. Depois ele fala que a tua idade era um terço da minha. Então, quer dizer, a sua idade, que é o y, é um terço da minha, é um terço de x. Se eu multiplicar isso aqui cruzado, né, um modo de resolver também, você teria que o x equivale a 3y, ver se a passagem está ok. Mas você tinha lá atrás que x mais y valia quanto? 40. Então foi só uma troca. No lugar do x, coloca esse x aqui. Você coloca 3y e você já resolve essa equação com a incógnita y. Você já chega que o y vale 10. Se o y vale 10 e a soma das duas, x com y é 40, o x só pode valer 30. Então, como a sua idade atual é 30 anos e já se passaram 20 anos, a minha idade hoje é 50 anos. Professor, mas por que 50 se a Pode falar. idade do outro é um terço da pessoa, da outra pessoa? Sim. Alguém pode responder? Não seria 30 vezes 3? Porque, por exemplo, se pegar 50 e dividir por 3, não dá 30. Mais alguém? Mas 50 é a idade atual. Era um terço da idade antiga. Exato. Você está pensando que a idade é de hoje, não é? Mas esse um terço é quando eles tinham aquela idade, quando somavam 40 anos. Vamos ver. Quem perguntou, ver se entendeu. Quero- Acho que sim. Eu quero a discussão entre vocês. O problema está acontecendo, não é no atual. Quando eu tinha a idade que você tem hoje, quer dizer, a minha idade antes era igual a de hoje, mas naquela época, as nossas idades somavam 40. E a tua idade era um terço da minha, naquela época. Então, quer dizer, naquela época você tinha 10 e eu tinha 40, né? Na 40, não, perdão. É um terço. E eu tinha 30, porque 30 mais 10 daria 40, né? Naquela época. Mas já se passaram alguns anos. E por isso que somou os 20 anos lá, que deu 50. Mais alguma perguntinha, gente? Vê se ficou claro ou não. Eu vi que lá já fizeram, já colocaram as expressões ali também, 50, 50. Podemos avançar? Tá, então vamos para a próxima questão. Isso é complicado.
Qual? A próxima? É. Ah, tá. Falando pior. Certo, vou deixar ela um tempinho aqui. 100 moedas aparentemente iguais são distribuídas em 10 pilhas. Então, vai imaginando a situação. 100 moedas, né, aparentemente, eu não posso garantir mais do que isso, iguais. Com essa 100 eu formo 10 pilhas, com 10 moedas em cada pilha. Esse fato inicial e final aqui, a gente já tinha pensado antes. 10 pilhas de 10 para formar o 100, né? Em uma das pilhas, entretanto, as moedas são falsas. E a única distinção para as moedas verdadeiras é em relação ao peso. Enquanto cada moeda verdadeira pesa 10 gramas, cada moeda falsa pesa 9 gramas. Como podemos descobrir qual a pilha falsa fazendo apenas uma pesagem em uma balança de precisão? Vê se ficou claro. Primeiro a gente tem que entender o contexto aí, o que está passando para a gente, para depois pensar em refletir na solução. Nós temos 100 moedas, aparentemente iguais. Com essas moedas, eu vou formar 10 pilhas com 10 moedas cada. Em uma das pilhas, entretanto, as moedas são falsas. Então, se formou uma pilha com moedas falsas. E a única distinção para as moedas verdadeiras é em relação ao peso. As verdadeiras 10, as falsas 9, ficam mais leves. Como eu posso descobrir qual a pilha falsa, fazendo apenas uma pesagem, uma balança de precisão? Interessante, Rafael, a sua, mas conclui. Eu só não entendi o final dela. Você vai colocando uma moeda de cada pilha uma vez. Lembra, uma balança de precisão. Eu posso fazer só uma pesagem mesmo. Professor, Sim. a pesagem tem que ser de uma vez, assim, eu colocar as duas pilhas de uma vez, ou pode ser de uma moeda por moeda, colocando para fazer a É uma pesagem? pesagem. Você não vai conseguir jogar tudo de uma vez, né? Então você vai estar colocando lá. Essa é a sua ideia, não é? Sim, então eu colocaria uma moeda de cada pilha, cada uma de um lado, e eu saberia quando um lado ficasse mais pesado que o outro. Sim, continua essa reflexão. Aí o lado que ficasse mais leve seria quando eu colocasse duas moedas, uma de cada lado, seria o lado que tá com moeda falsa, que eu coloquei na hora. A balança de precisão, ela tem dois pratos ou é aquela que aparece o peso? Aparece o valor. Então, eu faria que nem o João Vitor falou, só colocar uma de cada pilha e quando o número não der terminado com 0, terminar com 9, aí eu já sei que é daquela pilha. Tá. Tem um outro aí que pensou em outra estratégia. Eu queria ouvir. Pera, eu quero saber uma coisa. Pode Sim. passar apenas uma pilha de cada vez? Pode passar uma pilha de moedas uma vez apenas? Ou a balança só pode ser acionada uma vez? Ela só pode dar um valor? Um valor. Então, se fosse pegar uma moeda de cada, passar uma de cada vez, não ia dar. Porque ia ter que usar ela mais vezes, né? Uhum. Ah, entendi. Você queria colocar tudo no monte lá, né? Agora que eu te entendi. Mas você pode estar colocando uma e vai montando lá. Pronto, fiz a primeira pesagem. Sim. Eu estou acompanhando o chat, tá? Colocou a moeda de 0 a 9, que dão as 10 pilhas, né? Sim, sim. Mais alguém?
Eu não entendi Agora essa história. entendi. Ah, tá. Pode falar, Agora eu então. entendi o raciocínio do Giuseppe. Ele vai pegar a pilha 1 e vai colocar, ele não vai colocar nenhuma. A pilha 2 ele vai colocar uma. A pilha 3 ele vai colocar duas. E por assim em diante. Aí, quando ele ligar a balança e aparecer o peso, se terminar, por exemplo, com 18, quer dizer que tem duas moedas, que valem 9. E aí ele vai saber que a pilha que está faltando duas moedas é a que tem as falsas. Porque já tem a numeração, ele numerou as pilhas, né? Isso. Entendi. Boa. Mais alguém? Parabéns, que é a solução mesmo. Então, vamos colocar ela lá. Vou deixar ela ali para vocês. Deixa eu ver se pegou aqui. Isso. Aqui é a solução, ó. Deixa eu ver se você está passando lá. Tá, né? Então, como solução, a gente pega uma moeda da primeira pilha, duas da segunda, e a ideia que acabou de ser discutida aqui. Eu acredito que a gravação da voz de vocês agora vai sair, tá? O que é bom para que a gente entenda. Resolvi o problema também do tempo, que não vai cair mais. Ó, se não houver moedas falsas, 55 escolhidas terminam em 0. No entanto, se tiver falsa, aí você tem terminações diferentes. E o interessante para montar essa tabela é que, se terminar em 9, é porque foi da primeira pilha. Se tiver duas faltando, é porque é da segunda. 3 faltando, da terceira. 4, tá vendo? Para dar aquela diferença, é porque foi na quarta pilha. Aí você associa essa diferença e já sabe que pilha que é a pilha de moedas falsas. Eu queria saber se vocês entenderam, se a gente pode avançar, se quer comentar mais um pouco. Ok, ninguém falou nada? Eu só tenho uma questão. Sim. Eu não consigo, quando eu leio o enunciado, eu fico pensando, eu não consigo achar uma solução. Mas quando alguém mostra a solução, eu entendo de primeira. E muitas vezes você consegue até raciocinar junto para chegar na solução, né? É só dar aquele Isso. Mas aí, ponto quando inicial. eu leio, eu não consigo entender. O interessante também é que você já tinha resolvido uma questão desse jeito, Giovana? Não. Aí é bom que você já tenha essa experiência. É isso que vai contar na próxima, tá? Quanto mais a gente resolve, mais ágil vai ficando. O probleminha 7, então. Cabe aqui. Vamos ler com atenção para vocês pensarem. Alguns já devem ter pensado, que eu liberei antes. Ana quer saber qual de seus 4 irmãos, André, Eduardo, Rafael ou João, pegou o seu chocolate. Interrogados, eles fazem as seguintes declarações. O André foi o Eduardo. O Eduardo foi o João. O Rafael, não fui eu. O João, Eduardo mente quando diz que fui eu. Sabendo que apenas um dos 4 disse a verdade, descubra quem pegou o chocolate de Ana. Essa sempre cai em boas reflexões, né? Vai lá, tempinho para vocês. Não, o Rafael é terrível, viu, Lucas? Toda vez ele tá junto. Por favor, quem for chegando em alguma solução, já fala, cheguei, eu fiz, terminei. Se bem que você falou lá, né, Rafael, que não foi você, ó, não fui eu. Eu só acharia que o João tinha falado que ia com o Rafael. Que mentira, né? Só faltou essa para você. Pensa aí, terminando, já coloca no chat. Ó, Giovana já achou. Mas nunca esquece de observar que tem um contradizendo o outro, né? O que o João fala é que o Eduardo mente. Então você já tem que partir do princípio de que as afirmações do Eduardo
e do João são contrárias, pois um está contradizendo a palavra do outro. Então, não tem como ambas serem verdadeiras ou ambas serem falsas, né? Então, até agora só um encontrou a resposta. Mais um. Então, mais. Ok. O que vocês acharam como solução? Quem é que pegou o chocolate da Ana? Eu acho que Rafael que pegou o chocolate. Eu também. Rafael. Mais alguém? E como não tinha que ser diferente, né? A culpa é do Rafael. Mano, esse Rafael sempre roubando as coisas, mano. Não, se cair probleminha com ele, você já sabe quem é, né? Se tiver Rafael na parada, vai ser o Rafael. Vou colocar a resposta lá para vocês. Aí, as afirmações. Deixa eu ver se saiu. Saiu. É bom que vocês podem rever depois. As de Eduardo e João são contrárias, pois um contradiz o outro. Então, sendo assim, não tem como ambas serem verdadeiras, não serem falsas, né? Então, uma delas só é verdadeira. Se o Eduardo falar a verdade, então João é culpado e os outros mentiram. Porém, se João é culpado, Rafael não é culpado, como ele próprio afirmou. Então, tem duas afirmações verdadeiras, o que não é possível, segundo as condições impostas pelo problema. Só um está falando a verdade. Segue, então, que João fala a verdade e, portanto, podemos concluir que o André, Eduardo e Rafael mentem. Porém, se Rafael mente, segue que é dele a culpa, que ele fala que não é culpado, já que ele tinha afirmado que não era o culpado. Então, concluiremos que o culpado é Rafael. Ok? Querem perguntar alguma coisinha? Podemos avançar. E Rafael, te descobriram, a carinha triste dele. Não adianta, foi pego. Probleminha 8, então. Números aparecendo. Ana, Beth e Cristina foram tomar um café na saída do trabalho. A conta ficou em R$ 25. Cada uma entregou uma nota de 10 para o pagamento e pediram um troco em moedas de R$ 1. Lembra quantas amigas eram, né? Ana, Beth e Cristina, que foram tomar um café. Cada uma deu R$ 25, cada uma perdão. A conta ficou 25, mas cada um entregou uma nota de 10. Então passou o valor da conta. E depois pediram que o troco fosse em moedas de R$ 1. Ao receberem o troco, cada uma pegou uma moeda e deixaram duas para a atendente. Assim que saíram, Ana fez a seguinte conta. Cada uma de nós pagou R$ 9, o que totaliza 27. Mais 2 que ficou para a atendente, deu 29. Não está faltando R$ 1? Então o problema é, cadê esse R$ 1? Esse é famoso, né? Geralmente ele está aí na rede social como desafio. Tem livros também. Tá, quem for pensando na solução, já deixa lá para mim, por favor. Quem já tiver respondido. Ela deu falta de R$ 1, mas está faltando mesmo R$ 1? Professor, pode falar? Pode falar, essa é mais simples. Duas delas, em vez de pagarem apenas R$ 1, pagaram R$ 2. Pagarem R$ 9, pagaram R$ 10. Por isso que deu R$ 2 a mais para atendente. Mas ainda essa ideia, se duas pagou 10 e a outra pagou 9, Aí ficaria 29. 29, mais os dois para atendente, 31. Aí passou R$ 1. Então, Não? uma Posso delas, falar, professor? Pode falar. Seguinte, a conta foi 25, mais R$ 2 para o atendente, foi 27. Cada uma recebeu R$ 1 de troco. Não tá faltando aí.
E qual foi a confusão dela? Porque olha o que ela pensou. Se cada uma pagou R$ 9, deu 27, mais os dois que ficou para atendente, deu 29. E ela deu falta desse R$ 1. Então, onde que foi o erro do pensamento dela? Somar mais os dois do atendente, sendo que ela já tinha somado. Já estava inserido nos 27, né? Isso, o que elas pagaram foi 27, o que elas receberam de troco foram 3. R$ 3. Cada um pegou R$ 1. Perfeito. Então, na verdade, esse R$ 1 não está fazendo. Ela que fez uma confusão na cabecinha dela, né? Todo Isso, mundo. os Isso. R$ 10 que cada uma pagou, R$ 1 elas receberam de troco, o que dá 27 que elas pagaram. Mais os R$ 3 que elas receberam de troco dá 30. Perfeito. Aí a solução. Não está faltando R$ 1. A conta é feita que Ana está equivocada, né? Quando ela pensou daquele jeito. Cada uma pagou 9, deu 27, onde já estão excluídos os R$ 25 e os dois que vocês falaram, né? Ok? Mais R$ 1 de cada um, que já inteiraria os 10, deu tudo certo. Então, na verdade, nós temos os R$ 30 pago. Alguém ficou perdido aí? Não, né? Então, acredito que seja uma mais tranquila. Certo, então. Vamos passar para o probleminha 9. Ontem, a professora Robemi observou a chegada de seus alunos para a sua aula e notou que cada estudante apertou a mão de 6 meninas e 8 meninos. O número de apertos de mãos entre meninos e meninas foi 5 a menos do que os outros tipos de aperto de mão. Quantos estudantes foram observados pela professora Robemi? Entenderam o que o problema quer? Isso, você não aperta a sua mão, tá correto. Você pode montar em forma de sistema, pode chamar de X menino, Y menina. Cria sua estratégia. Mas é de vocês. Quem tiver a solução, dá um toque lá que já encontrou. Ainda nada?
Achou, achou. Certo, só mais um tempinho. Certo. O que vocês acharam como solução? Quantos apertos? Alguém quer falar ou escrever? Eu não entendi como que uma menina vai apertar a mão de 6 meninas, sendo que um menino não vai ter que apertar a mão de 7 meninas. Não necessariamente foi afirmado que apertou. Você concluiu. Só não entendi como você concluiu as meninas. Quantas meninas você acreditou que foi? Porque aqui, ó, cada estudante apertou a mão de 6 meninas. Sim. Se tinham 6 meninas, como que uma das meninas apertou a mão de 6? Aí teria que ser 7 meninas. Só que aí, se fossem 7 meninas, os 8 meninos teriam que apertar a mão de 7 meninas. Alguém comenta o raciocínio dela? Mas uma pessoa não precisa cumprimentar todas as outras. Boa. Eu quero que vocês discutam. Entendeu agora, Giovana? Sim, eu achei que obrigatoriamente todo mundo tinha que apertar a mão de todo mundo. Não. O que você tem certeza é que o número de apertos de mãos entre meninos e meninas foi 5 a menos do que os outros tipos de aperto de mão. Tá. Alguém achou a quantidade? Vocês gostaram desse jeito de eu colocar as questões já no grupo para vocês darem uma olhada? Sim. Foi legal, né? Vou fazer isso sempre, tá? Sim. E aí, do jeitinho que eu estou respondendo aqui com vocês, eu vou salvar e vou colocar no grupo depois. Realmente, Gil, da fração mesmo, viu? A fração de pessoa, agora que eu vi, não vai cortar pessoa nenhuma. Não vai pegar uma parte dela. Você vai ter parte de fração para resolver, mas dá exato. Algo de errado não está certo, não mesmo. E aí, gente, vocês falaram que alguns tinham chegado, mas não tem a solução ainda. Eu tô perdido. Posso, então, dar uma ajudinha? Ou querem pensar mais um pouco? Estou vendo 2 perdidos aí. Tem uma resposta interessante. 15 alunos foram observados? Foram mais, viu? Não dá só 15. Quando você fala 15 alunos observados, são 15 no total, juntando meninas e meninos, não é isso? Não dá 15. Tem mais alunos observados aí.
Ó, já tem uma resposta, 25 alunos. Você consegue separar o que é menino e o que são meninas e o que são meninos? Eu ainda não quero montar. Vocês estão começando a discutir agora? O problema é que a gente não sabe quantos meninos tem, nem quantas meninas tem, né? Deixa eu já começar com uma ideia aqui. A gente pode chamar, vou colocar em forma de equação, a gente pode chamar meninos X, né? Beleza? Se X é menino, então eu posso chamar de meninas o Y, certo? Bonitinho, menorzinho. Talvez ajude a você a separar. Então, se eu achar o valor de X, eu sei quantos meninos tiveram as mãos apertadas. Se eu achar o valor de Y, eu descubro quantas meninas. Pois partindo por esse caminho aqui inicial, já dá para organizar um pouco o pensamento de vocês. Tem como tirar uma primeira equação daqui para resolver em forma de sistema? Tá, porque aí sim completariam 5, 25 também. Não, não é 25 total. Eu estou lendo o chat aqui. Vocês entenderam? Teria como eu montar uma equação? Vamos fazer a leitura inicial. Ontem, a professora Robemi observou a chegada de seus alunos para sua aula e notou que cada estudante apertou a mão de 6 meninas e 8 meninos. Até agora eu já sei que tem 6 meninas e 8 meninos. Então, presta atenção assim. Se a pessoa, que eu não sei se é menino ou menina, apertou a mão de 6 meninas, cada estudante apertou a mão de 6 meninas e 8 meninos. Daria para fazer alguma equação baseada em x e y? Eu Eu tô coloquei tentando não XY, contar. XY mais 5 igual a Y ao quadrado mais X ao quadrado. Tá, o Rafael, você tá aí. Me explica por que você pensou 6x mais 8y. É igual, aliás. E repete a sua para mim, Giovana. Eu me perdi só no final. Eu coloquei XY mais 5 é igual a Y ao quadrado mais X ao quadrado. O quadrado delas. Porque eu não entendi só porque você pensou nisso. Porque a menina, o outro tipo de aperto de mão seria menina com menina e menino com menino. Mas o porquê do quadrado? Porque Né? aí seria Y vezes Y, o número de apertos. Não sei. Ah, entendi. Mas ela não apertaria a própria mão, por isso você colocou menos 1? Não. Você entendeu? Se você for multiplicar y por y, todo mundo se apertou. Aí você está contando gente mais de uma vez, né? E, Rafael, você colocou que 6x é igual a 8y. Você usou isso porque é o número de apertos entre meninos e meninas. Mas você fez uma equivalência aqui, né? Uma igualdade, uma simetria. E lá ele fala que a professora notou que cada estudante apertou a mão de 6 meninas e 8 meninos. E aí você colocou 6 vezes x, que é 6 vezes a quantidade de meninos. E 8y, 8 vezes a quantidade de meninas. Mas na frase está falando que a mão de 6 meninas foram apertadas, né? E 8 meninos tiveram suas mãos apertadas. Por que você trocou as variáveis? Só isso que eu estou querendo entender. Eu sei, na verdade, eu estou perguntando.
Exato, porque quem apertou a mão, e o mesmo com as meninas. Tá. Usando a ideia do Rafael, que ele falou, então ele já cria uma primeira equaçãozinha aqui. Eu falo o quê? Que está falando que o 8y, né, é igual a 6x. E ele está comentando no chat comigo que ele partiu desse princípio porque X meninos apertam a mão de 6 meninas. E o mesmo com as meninas. Por isso que acontece ao contrário. Vamos manter isso aqui? Mas para um sistema com duas variáveis, como tem aqui, eu preciso de duas equações, né? Para resolver ele. Certo. E eu precisaria de uma segunda, então. Vocês conseguem tirar? É um caminho para resolver. Ainda tá no caminho. Só preciso que você pense a próxima. Vamos imaginar que essa aqui seria a primeira equação nossa. Então, como primeira equação, tá ok? Professor, Pode falar. eu fiz uma equação que é x elevado a 2 mais y elevado a 2 mais 1 menos 5 é igual a 6x mais 8y, que foi o que Rafael falou. A Giovana também comentou essa, né? Só repete ela para mim, que eu me perdi no final. Vou anotar x, aqui. x elevado a 2 Ah, mais y elevado a 2 ah. mais 1 menos 5 é igual a 6x mais 8y. Você fez a equivalência dos dois, né? Que se você somou os apertos de mãos, o porquê do quadrado? É por causa que os meninos têm que apertar a mão dos próprios meninos. E as meninas das próprias meninas. E ainda tem um aluno que fica de fora. Porque ele chegou e a gente não sabe se é menino ou menina. Isso você tirou. E o mais um, por quê? É por causa desse aluno que chega de fora. Ah, por isso que ele acrescenta. Sim, E o e o menos 5? é para igualar, porque falou que se somar o aperto de mão dos meninos e o aperto de mão das meninas, é igual ao aperto dos dois misturado menos 5. O número de apertos de mãos entre meninos e meninas foi 5 vezes, não, foi 5 a menos do que os outros tipos de aperto de mão, entendi. Eu acho que ao invés de ser menos 5, vai ser mais 5. Tá, podem estar discutindo. Porque esse 8y e 6x é o aperto de mão de meninos e meninas. Esse que você fez aí ao quadrado seria o dos meninos com os meninos e das meninas com as meninas. No caso, esses seriam considerados outros tipos de aperto de mão, que são, no caso, 5 a mais do que esses de meninos e meninas. Sim, eles são 5 a mais que o outro. Por isso que se eu diminuir 5 deles, vai dar 6x mais 8y, que é o dos meninos com as meninas. Continua. Rafael, Tá, entendi. Ok. Rafael, eu quero entender o seu pensamento aí. Você colocou que 6y mais 8x menos 5 é igual a 6x, que é igual a 8y. Você tem três coisas sendo igualadas aqui. Tá correto isso? Porque lá na segunda, depois que você coloca que 6y é igual a 8x menos 5 e depois iguala a 6x, você já tem que 8x menos 5 vai dar zero, né? Não, vai dar zero não, perdão. Eu que olhei errado aqui a letra, tá certo. Você fez a alteração, né? Ok, agora que eu vi aqui a alteração. Você quer explicar essa parte, esse pensamento? Sim. Eu tô perdidaço. Tá, a gente tá no processo de discutir. Volta lá, faz mais uma leitura do problema, vê se ficou clara a compreensão. X meninos apertam a mão de X meninos de 8 meninos. Y meninas, aí a gente tem um total de apertos de mão.
pessoal, o Emanuel jogou uma reflexão ali também. Rafael colocou, explicando a parte dele. Ele chamou de X mais Y, meninos e meninas, que é o número de alunos de N. Então, 8N e 6N. O que você vai fazer com isso? Eu preciso entender mais. Dá mais um passo. Vou dar uma ajudinha inicial, tá? O que a gente sabe até agora? Que a situação do X a gente chamou de menino, né? E o Y de menina, que a professora observou, certo? Tá. Duas coisinhas são importantes. Uma delas, ver se vocês concordam comigo, e eu vou colocar aqui embaixo antes. Não, já tá aqui, eu posso colocar. O que nós sabemos? Como toda menina apertou a mão de 8 meninos, isso foi fato, não foi? Toda menina apertou a mão de 8 meninos. O número de aperto de mãos entre meninos e meninas foi 8Y. A menina apertou a mão de 8 meninos. Então, se eu tivesse 2 meninas, 2 vezes 8, 16 apertos. Porque cada um tinha apertado a mão de 8 meninos. Verifica lá, a professora observou a chegada de seus alunos para a sua aula e notou que o estudante apertou a mão de 6 meninas e 8 meninos. Então, cada menina apertou a mão de 8 meninos. O número desse aperto está correto. Essa primeira afirmação, eu posso garantir ela? Tá, então beleza, tá, entendi aqui. Qualquer coisa vai me falando. Outra coisa que eu posso observar aqui. Por outro lado, todo menino apertou a mão de quantas meninas? 6 meninas, que é o que ela está falando. 6 meninas tiveram as mãos apertadas. Então, todo menino apertou a mão de 6 meninas. Então, o número de aperto de mãos entre meninos e meninas também pode ser escrito em função de X. Quer dizer, 6, porque são meninas, apertando a mão de X meninos. Que ainda não sei quem. Porque eu chamei de X os meninos e o Y as meninas. Tá claro isso aqui? Vê se essa afirmação tá ok. Sim. Tá, o Juan colocou 25 alunos. Calma, ainda não é isso. Ah, certo. Não, ainda não é isso. No base eu falei só que não estava correto, tá? Então, até agora, ok. Que conclusão que a gente pode chegar? Nós chegamos a essa conclusão aqui, ó. Deixa eu só aumentar o tamanho dessa letra, que não tá legal. Agora melhorou. Eu cheguei nessa conclusão, porque eu tenho 8Y e eu tenho 6X. Aí eu considero todos os apertos. Os meninos que apertaram as mãos das meninas e as meninas que apertaram as mãos dos meninos. Então, as mãos que foram apertadas está nessa igualdade aqui que eu tenho. Vê se até esse momento aqui tá ok. Então, eu vou deixar em destaque. Estou lá no chat. Aí o nosso problema está com a próxima, porque se eu tiver mais uma equação aqui, eu consigo descobrir, né, por substituição, ou pelo método que você achar mais interessante, o valor da outra variável. Então já dá para a gente resolver. Se eu tenho duas variáveis, duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Certo, né? Então a primeira equação está bem fácil. Está bem fato agora, está bem evidente, né? Que é 8y igual a 6x. Ok até aqui? Sim ou não? Sim. Certo. Tá, o Rafael colocou que um objetivo seria descobrir o número de apertos de mãos que não estão entre meninos e meninas, tá? O Lucas não entendeu ainda esses 6... Ah, não. Não seria isso, não. Eu entendi. Você colocou 6y, né? Mas o y... Deixa eu voltar lá. Estou indo para a diferente. Então, o y representa meninas. para descobrir o número de apertos de mão entre meninas com meninas e meninos com meninos. Ah, e seria separar cada um com o seu responsável. Deixa eu só explicar para quem estava com dúvida lá, peraí. Para o Lucas. Tá vendo que ele questionou essa questão do... Não seria 6y e 8x? Tá, vamos olhar com calma aqui. Ah, professor. Y são meninas, X são
meninos. Mas cada menina apertou a mão de 8 meninos. Então, quer dizer, menina eu estou chamando de Y, não é isso? Mas o Y acontece quantas vezes, de acordo com essa afirmação aqui? 8 vezes, por isso 8Y. E cada menino apertou a mão de 6 meninas. Então, eu tenho 6 meninas, mas que apertaram a mão dos meninos, que são X. Por isso que está aqui, 6X e 8Y. Foi a primeira equação que a gente foi pensando. Pode falar. Professor, Eu estava pensando. Pode falar. pode falar, Lucas. Pode, entre vocês. Que eu estava pensando que 6 meninas apertaram a mão de 6 meninas. Sim. Cada menina apertou a mão de 6 meninas. Se 6 meninas tiveram a mão apertada, então já temos 6 meninas aí. Aí cada menina apertaria a mão de 6 meninas e 8 meninos apertariam a mão de 8 meninos. É isso? Continua. Continuar, né? Eu cheguei Eu foi pensei até aí. que tinha coisa que ele, mas eu cheguei em outra parte para equação. Posso falar? Pode. Antes de eu acrescentar aqui, eu vou acrescentar mais alguma coisa depois, mas pode falar. Chegando nisso, se você somar, porque ela disse que a diferença entre o aperto de mão, porque o aperto de mão entre meninas e meninos tem menos 5 apertos do que entre meninas com meninas e meninos com meninos, mais ou menos isso. Então eu peguei 6Y, que é o aperto entre as meninas, mais 8X, que é o aperto entre os meninos, menos 5. Repete a última aí que eu vou anotar. Você chegou na conclusão que 6Y mais 8X menos 5 é igual a quem? é igual a outra equação. Eu coloquei. Você quase encontrou, Giovana. Faltou só um detalhe para pensar nisso. Pode falar o outro. Eu coloquei que era 48, que no caso seria 8Y mais 6X, eu não sei o que deu. E aí 48 mais 5 é igual a X ao quadrado mais Y ao quadrado. Tá, e você chegou a concluir para saber quantas pessoas tem de cada ou não, de cada sexo? Não, aí depois deu 53 é igual a Y ao quadrado mais X ao quadrado. Giovana, você tinha chegado em qual equação ali do menos 5? A Giovana chegou numa coisa legal. Não, Ela tinha fui chegado. eu. Quem Ah, é, foi? Fernanda. Eu olhei errado. Fernanda. Ela Agora tinha depois começado a falar. Aí quem falou agora fui eu, mas quem já tinha iniciado o raciocínio era ela. Então foi Eu a peguei. Fernanda. Eu vou anotar aqui. Você vai falar e eu vou anotar, que aí vocês podem olhar, tudo bem? Eu peguei 6Y mais 8X menos 5. 6Y mais 8X Menos 5. menos 5 é igual à equação anterior. Então, vai ser igual a 8Y, não é isso? E se é a equação anterior, também podia ser igual a 6x. Concorda comigo? Seria essa daqui? É o que você falou, que se é igual a outra equação, e a equação fala que 8y é igual a 6x, então isso aqui é verdadeiro, né? Então eu vou chamar essa aqui de 2, só para vocês olharem, não que eu estou falando que seja verdade. Por enquanto é para vocês observarem algo. Essa foi a conclusão dela. Eu queria uma atenção especial nessa parte aqui, que eu vou deixar da cor verde. Né? Porque o que ela fez de diferente foi aqui, onde ela tirou o 5, que realmente estava evidente lá, né, na própria questão, porque foi 5 a menos do que os outros tipos de aperto de mão. O número de apertos de mãos entre meninos. Aperto de mão, eu aperto a sua mão e você aperta a minha. Mas conta quantos apertos de mãos? Tem um que falou alguma coisa interessante aqui atrás, eu esqueci de voltar. Que não conta Aqui foi o com a própria- Rafael. Essa conclusão que você chegou, o Rafael lá atrás tinha chegado. 10h42 foi quando ele lançou a resposta dele, não foi, Rafael? Isso, eu tava olhando isso agora. Ele fez isso lá. Só que eu falei para ficar um pouquinho mais atento, que ele igualou a equação, foi legal.
Só toma cuidado com os apertos. Só está faltando um detalhe para observar. Se eu aperto a sua mão, você aperta a minha, não é? Mas isso conta quantas vezes? Quantos apertos? Só um. Então divide por 2. Exato. É o que faltou foi dividir por 2. Então, para finalizar isso aí, o que poderia ser pensado aqui? No lugar do 8x, só essa parte verde, né? No lugar do 6, na verdade, é quanto? 3. Então, eu vou deixar aqui em forma de equação, que vocês vão ver depois. É 6 dividido por quanto? 2. Por 2. E no lugar do 8, porque se são 8, na verdade, é sobre 2. Tá certo? Isso aqui, na verdade, vai ser igual a quanto? 3y mais 4x menos 5 igual. Aí eu vou deixar essa equação de amarelo. Essa aqui pode ser nossa segunda equação. Entendeu a equação aqui na frente? Por que eu pensei em dividir por 2? Porque eu já tenho uma pessoa apertando a mão da outra, mas ela também aperta a sua mão, não vai contar 2 vezes. Vê o que vocês acharam dessa parte aqui. Eu não estou no chat, deixa eu ir lá. Tem muita coisa aqui agora. 3. Finalmente, aí, entendeu, Emanuel? Mas eu quero a solução, gente. Quantas meninas e quantos meninos tiveram suas mãos apertadas? Então, você já tem 2 equações, você tem o processo de resolver, que pode ser substituição ou adição, ou se quiser avançar, né, no ensino médio, escalonamento, sistema de lineares. Tem outras formas, vocês vão aprender com o tempo. Mas a boa e velha substituição sempre ajuda. Basta escolher essa aqui. Estou esperando, tá? Tá, já virou as equações. Por que a gente pensou na outra? Por conta disso aqui, ó. Cada menina apertou a mão de outro 8 e há X meninos. Com isso, teria 8x apertos de mãos entre meninos, mas contamos cada aperto de mão desse tipo 2 vezes, o que resulta em apenas 4x. Do mesmo jeito as meninas, e a gente chegou na conclusão da segunda equação. E agora é só a resolução dela para finalizar. Conseguem resolver? Sim. Quando chegar, só me avisar. Professor, o resultado que eu chego termina em Sim. equação. Não. É porque eu não aprendi como termina. Ah, entendi. Tá, vamos brincar de resolver ela então aqui. A primeira que eu tenho é essa, certo? Então, deixa eu trazer ela para cá. E essa aqui eu vou deixar de azul para não misturar com a outra. Então, nós temos a primeira situação. E o que eu vou fazer para resolver isso aqui? Isola uma letra. Né? Se eu for isolar, eu vou isolar X ou vou isolar Y? O mais tranquilo seria a substituição. Se eu for isolar o Y, esse 8 que está multiplicando, ele passa para lá? Lembra como que resolve a equação, não lembra? Dividindo. Exato. Então, esse 8 eu já vou passar ele para lá. Lembra, o sinal que está aqui quando não tem é multiplicação. Então, ele passa com o símbolo oposto. Então, vamos trocar isso aqui. Falar em linguagem mais tranquila. Sobre 8, não é isso?
Mas dá para simplificar tudo por 2, né? Me dá a resposta já na fração irredutível. Y é igual a 0,75x. Exato. Então, já vou colocar aqui na frente. Quer colocar em decimal? Pode. Então, se eu preferiu colocar 0,75, podia ser também 3/4, tá? À vontade, pode fazer assim. Então, até agora, você já tem um valor de y, confere? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá na segunda equação, que está aqui, eu vou copiar ela toda, depois eu vou tirar. Deixa eu só ajustar ela aqui. Isso aqui caiu por terra. Isso aqui eu não quero, esse amarelo. Peraí. Certo. Essa é a próxima equação, né? Eu quero esse amarelo assim, mudei de ideia. E eu vou resolver ela na linha de baixo. Só que eu vou resolver ela está com igualdade demais. Eu vou tirar, então, a igualdade. Pode deixar igual só 8y, né? Beleza? Aí eu já tenho a equação. Eu vou trocar o valor de y por quanto? 0,75x. Não é o que ele vale? Você achou aqui em cima. Então, no lugar do y, e é multiplicação, deixa eu já colocar isso aqui, eu retiro o meu y e coloco 0,75x. Vou até destacar aqui de vermelho, que foi o que eu fiz de substituição. Organiza essa conta. 3 vezes 0,75. Vai me dando a resposta? $2,25. Beleza, então. Mais 4x, já me dá direto o x somado. 6,25x. Então, 6,25x. Vou trocar tudo isso aqui por quanto? 6,25x. Mas é mais interessante, então, eu não usar o 8y, eu usar o 6x, não é? Porque aí eu já resolvo o valor de x direto. Não é mais fácil? Sim. Então, 6x. Eu fiz até aí, mas aí... Beleza. O que você faz, então, nessa parte da equação? Tudo que é letra, você deixa antes da igualdade, que não é? Depois. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou trazer o 6x que está de lá positivo, ele passa para cá? Negativo. E esse 5 que está negativo, ele passa para lá? Positivo. Bem tranquilo? Agora faz essa continha. 6,25x menos 6x. Fica 0,25x. 0,25x. Então, vou deixar aqui o 0. E vou cancelar isso aqui. E de lá sobrou quem? 5. Mas esse 0,25x, ele está de cá, mas ele está multiplicando, não é? Qual é a estratégia aqui? Ele passa para o outro lado e ele passa dividindo. Me dá o resultado dessa divisão, então. 0,25 dividido por 0... Não, 5 dividido por 0,25. 20. 20. E o x representa o quê? Me lembra? O número de meninos. Exato. Então, nós temos 20 meninos. Agora você já consegue afirmar. Mas eu não resolvi o problema das meninas. O que eu faço para resolver esse problema das meninas? Eu já sei que o meu x vale 20, eu volto lá na equação anterior e vou trocar esse x aqui por quanto? Quanto? Y. Um y. Não, o x vale quanto que você acabou de achar? 20. Então eu vou trocar esse x aqui de cima, que tá, esse aqui, o meu y está em função do x. Mas se eu já sei que o meu x vale 20, eu vou trocar esse x por quanto? Por 20. 20. Opa, eu tirei aqui a função. E não vai. E aqui é multiplicação. Peraí, fiz uma besteirinha aqui. Que dá para consertar. Eu desabilitei o teclado sem querer. E aqui vale 20. Me dá o retorno disso aqui. Lembra que eu troquei o x. 15 meninas, que dá um total de 35 alunos. 15. E o meu y, ele representa o quê? As meninas, né? Agora você já sabe o total de alunos que foram observados. Quantos são? 15 meninos e 20 meninos e 15 meninas, o que gera um total de quanto? 35 estudantes.
Vê se ficou tranquilo. Professor, Sim. um fato curioso nessa questão é que tem observados 8 meninos e 6 meninas no começo. Sim. E se a gente multiplicar os dois por 2,5, dá esses resultados que a gente achou. Eu vou deixar a resposta do autor aqui também. A parte final, a conclusão que ele fez, foi substituindo, mas o total tá com os 20. Mas é interessante mesmo, né? Mas a gente ficou mais claro, eu acabei montando a equação aqui com vocês. Eu não tenho problema com fazer isso quando vocês ficarem com dúvida, tá? Pode estar me falando. Ajudou? Sim. Beleza, então. Tirou a dúvida de quem estava, tá? A gente pode abrir essas contas sempre que precisar. E realmente, o sistema é massa pra caramba, Rafael. Você vai aprender no ensino médio outras formas de resolução de sistema. E tem alguns que não tem uma solução só, tem infinitas. Aí você deixa ele em função de outra variável. É bem interessante. Podemos passar para outra ou não? Sim. Sim, né? Então, beleza. Vamos lá. Agora, a questão 10. Lembrando que são 12. E eu estou controlando o tempo, não judiar de vocês também. Dá uma olhada nessa aqui, ó. O problema 10. Do total de 100 funcionários de uma empresa, 30 têm menos de 45 anos de idade. E 55 são homens. Sabe-se ainda que 1/3 das mulheres tem menos de 45 anos de idade. Quantos funcionários dessa empresa são homens e com 45 anos ou mais de idade? Consegue já pensar a partir daí? Lembra detalhe importante, eu sei que são 100 funcionários, 55 são homens. Já dá para você definir quantas são as mulheres, né? Porque depois você vai ter que achar 1/3 delas. Vai, deixando um tempinho para vocês pensarem. Quem chegar na resposta, já coloca ali, tá? Cheguei. Mas não fala a resposta, não. Ainda não. Lembrando que eu quero saber no final quem são os homens e com 45 anos ou mais de idade. Ali, no caso, são homens com 45 anos ou mais de idade, ou Isso. o número de homens e o número de pessoas com 45 anos? Não, são homens que vão ter 45 ou mais de idade. Só um detalhe. 30 no negócio. Tô ouvindo. 30, o número de 30 são homens com menos de 45 anos, né? Não, funcionários. Você não pode afirmar ainda. Do total dos 100 funcionários, 30 deles têm menos de 45 anos. E 55 são homens, é o que você tem. Esses 30 estão embutidos mulheres também, tá? Mas as mulheres você vai achar logo na frente. Aí você já consegue administrar isso. Aquele 1/3 vai te resolver o problema das mulheres com menos de 45 que você vai bater aqui. Lucas, 15 homens o quê? Eu não entendi. É a resposta final? Presta atenção nessa resposta que você me deu. Esses 15 homens têm menos de 45 ou têm mais de 45? Porque a questão pede os funcionários dessa empresa que são homens e têm 45 ou mais. Pode ser que o que você achou. O Henry achou 40 homens que tem mais. Também achei 40. 40. Quem era que estava... O Lucas. Lucas conseguiu encontrar? Olha aí. O Luiz também chegou. Realmente é isso, ó. Como a empresa tem 100 funcionários, 55 são homens. O total de mulheres é 100 menos 55, 45.
Agora, eu quero 1/3 de 45. É só pegar o 45 e dividir por 3, que dá quanto? 15. Então, nós temos 15 mulheres com menos de 45. Mas lá atrás a gente já tinha quantos homens, né? Já deu uma dica também. Então, o total de homens com menos de 45 vai ser o 30, que vocês tinham visto, menos quem? Os 15, 15. que dá um total de... Assim, o número total de homens com 45 ou mais é 55 menos esses 15. Porque eu tinha 55 homens no início, né? O que gera um total de 40. Vê se todo mundo entendeu, senão eu abro ela aqui com vocês de novo. Esse é problema de conjuntos, né? Bem Eu tranquilo. adoro. É lógica Os também, melhores. essa questão de probleminha com fração, né? Você vai montando ela, alguns fazem uma fração em cima, já vai batendo embaixo. Dá para fazer também diagrama de Venn. Sim. E aí, tranquilo? O diagrama de Venn é legal. Vocês vão ver muito isso o ano que vem. Aqui, tem algum aluno do ensino médio? Não lembro. Não, né? Professor, eu acho que a maioria aqui é do ensino médio. Sim, Primeira série? Pior. isso, Só a primeira, né? isso. Ah, então tá. É. Eu tinha mandado uma enquete lá no grupo. Bem Oi, no eu início. esqueci de olhar. Não, eu esqueci a resposta depois. Não tinha certeza. É porque o grupo 2, a gente pensa que é até aluno do nono, mas agora vocês estão no ensino médio, né? Vocês mandaram isso do ano passado. Mas é bom, vocês trabalham muito com conjunto, com sonhos demais esse ano, né? Tem bastante. No início do ano eram conjuntos, agora já é função e intervalo. Isso. Olha essa daqui agora. O Bruno está perdido no interior de uma caverna. Olhando o mapa, ele encontra 3 passagens numeradas conforme mostra a imagem abaixo. Então, está perdido, olhou o mapa, encontrou 3 passagens. Então, vou ficar focado nas passagens. 1, a saída está aqui. 2, a saída não está aqui. 3, a saída não está na passagem 1. Olha a contradição. No mapa, há a informação de que, embora acima de cada passagem exista uma mensagem, somente uma das mensagens é verdadeira. Ajude o Bruno a descobrir em qual passagem está a saída. Vai, estou aguardando a passagem correta. Ó, já tem respostas aí. Beleza. Achei. Tá, quem quer jogar primeiro aí? Que a gente conversa sobre. É a 2 que é a saída. Isso, a Mas- 2 é a saída e a 3 fala a verdade. Beleza. Então, apresentando a solução, vocês leram lá. Acho que a gente pode ganhar um tempo nela. A explicação, tudo, mas portanto o quê? A saída está na passagem 2. Então acertaram, todos conseguiram. Eu acho que depois desse primeiro ciclo a gente vai ficar bem afiado nas questões de verdade e mentira. Tem muitas questões que a gente está refletindo, né? E assim, na hora que jogar uma reflexão, a ideia é que vocês estejam discutindo entre vocês mesmos, tá? E a gente vai modelando melhor ainda o modo de organizar pensamento. Agora, problema 12. Epa, não quero fechar aí, ok. Em uma floresta, um macaco e uma coruja dormem em uma mesma árvore. O macaco dorme quando a coruja está acordada. E fica acordado quando a coruja dorme. Sabendo-se que o macaco dorme em uma semana, o tanto que a coruja dorme em um dia, quantas horas dorme cada um desses animais por dia?
Certo. Já tá valendo, viu? Mas aí, Manuel, do jeito que você falou aí, os dois estão dormindo o dia inteiro. O dia tem 24 horas. Pensa aí. Não, mas eu falo, quando a coruja tá dormindo, o macaco tá acordado. E quando o Sim. macaco tá dormindo, a coruja tá acordada, não é? Eles são Uhum. inversos. Então, se ele dorme, mas o tempo que o macaco dorme vai dar as 24 horas. Exato, mas olha a perguntinha lá. Quantas horas dorme cada um deles por dia? Nessas 24, o que que é do macaco, o que que é da coruja? Entendeu? Entendi. Alguns gostam de pensar em forma de sistema, cria sua estratégia. Eu acho que a coruja dorme 14 horas por dia e o macaco 2 horas por dia. Mas aí nessas 6 horas restantes, só tá os Uhum. dois acordados. E não pode, né? Enquanto um tá dormindo, o outro tá acordado. Pensa mais um pouco. Já começou lá. Certo, ainda tô aguardando, viu? Se for importante vocês acharem, eu posso colocar uma parte da reflexão lá. Igual a gente fez aquela questão de descobrir o algarismo com a letra. É legal de fazer pensando junto. Um já jogou até Albert Einstein aqui. Lucas empolgou. MC ao quadrado. A coruja, um encontrou já. A coruja dorme 21 e o macaco dorme 3 horas por dia. É a soma das 24, né? Alguém Professor, achou diferente? Hã? eu acho que o macaco dorme 4 horas por dia e a coruja 20 horas por dia. Então tem duas respostas. Ah, o seu tá um pouquinho errado em uma hora. Coruja 21, macaco 3. Alguém quer contribuir mais aqui ou a gente já pode pensar nela? Acho que Acharam difícil? O que vocês comentam dessa? Achei mais fácil que as do começo. Foi, né? Então, vou jogar lá, a gente vai comentando. Ó, Eu a gente confundi, era observa. 21 e 3 mesmo. Isso, acertou então, né?
O macaco dorme em uma semana o tanto que a coruja dorme em um dia. Então, a coruja dorme 7 vezes mais que o macaco. Dessa forma, a cada hora que o macaco dorme, a coruja dorme 7. A cada 2 horas que o macaco dorme, a coruja dorme 14. Então, a cada 3 horas, ela dorme 21. E com 21 mais 3 são 24 horas, o dia já foi, né? Então, o macaco vai dormir 3 horas e a coruja vai dormir 21 horas. Já que enquanto dorme, o outro tem que ficar acordado. Essa condição não pode ser esquecida. Os dois não estão acordados ao mesmo tempo, os dois não estão dormindo ao mesmo tempo. Um está dormindo, o outro tem que estar acordado. Essa é a condição fornecida. E aí? Dá tranquilo? Eu vou até perguntar aqui, de curiosidade. A questão 2 achou a mais difícil? A coruja sofre, né? Qual que vocês acharam a mais complicadinha de hoje? Pode numerar, de 1 a 12. A primeira, aquela dos Das números. letras lá. Pessoal, o que eu coloquei de resposta aqui, além de estar no vídeo também, eu vou estar colocando lá para vocês, tá? Tá no meu calendário, aí vocês vão me ajudar. No meu calendário, tá, que vocês vão fazer uma avaliação. Agora, eu acredito que não seja presencial, né, que a gente está aqui. Aí vocês que me contam que eu sou novo aqui. Mas tá que vai aparecer uma tarefa para vocês, que vai começar dia 13 de maio e vai até o dia 21 de maio. Então, vai ter um período para fazer. O professor disse que não, quando eu conversei lá, né, meu orientador disse que não vai ser passado para a gente, que é disponibilizado para vocês. Lucas, pode entrar na conversa, tá? Pode falar, se você souber. Eu já faço há um tempo. Isso, e passa essa experiência eles no grupo. vão abrir quando der o dia lá que marca. Quando der o dia que marca, que abre a negócio, a gente pode entrar nela e já pode começar fazendo. E, nesse meio tempo, a pessoa pode fazer e salvar a resposta lá. Aí, Tá. mesmo se você ver que depois estiver errada, você pode ir lá e mudar até o dia final, que na maioria das vezes fecha na meia-noite. Tinha época que fechava 8 horas da noite também, do domingo. Mas fica durante os 7 dias. Então, quer dizer, está marcado aqui para mim do dia 13 até o dia 21 de maio, para vocês fecharem o ciclo. Então, dia 21 de maio, até 23 horas e 59 minutos, pode fazer, né? Gente, por favor, não faz meia-noite não, que já vai para o dia seguinte. Mas teve uma época que marcava até 20 horas e 59 minutos. Depois disso, a gente tentou fechar mais cedo para não arriscar muito. É muito melhor. Mas na maioria das vezes marca lá. No dia. Onde que aparece esse negócio? Essa tarefa? Lá no site do PIC. Todo mundo entrou no site já? O meu acesso lá, gente, qualquer dúvida vai falando, mas o meu acesso é só quando vocês enviarem. Aí cai para mim para que eu corrija. Eu vou lá olhar, peraí, deixa eu ver se aparece. Não, mas não dá perto ainda não. Olha só o calendário, porque aqui está falando para mim que vai abrir dia 13 de maio e vai fechar dia 21. Pode falar, Ruta. É 13 de maio. Tá faltando pouco tempo, é bom para testar a adrenalina. Não, larga disso. Não assusta. E não cai nessa história do meia-noite, não, porque, gente, qualquer sistema, quando dá meia-noite, dá no dia seguinte. Então, por exemplo, se fechar meia-noite do dia 21 de maio, se você colocar meia-noite e 1 do dia 21, já era. Porque meia-noite é o início do dia, não o final, né? Não preocupa não, professor, esse risco eu não corro. Eu tenho problema com isso. Eu vivo brigando com o pessoal aqui em casa para não atrasar com os negócios. Isso é bom, viu? O Rafael tá falando que eles falam que fecha domingo às 20 horas. Então, ninguém deixa para a última hora para não sofrer desespero, tá? Porque como é sistema, nem eu consigo estar ajudando vocês depois. Então, evita risco. Já tá no dia. Se acontecer de alguém tentar mandar tarde, der problema, me fala que eu vejo o que eu faço. Mas então já fica combinado assim, ó, já agendem. O ciclo 1, então, de 13 de maio a 21 vai abrir para vocês, e a nossa próxima aula, eu já vou agendar hoje também,
ela vai ser dia 13 de maio. Então, vai ser quando vai abrir a atividade. Eu vou dar um alerta para vocês, tá? Professor, falando nisso, eu queria saber se o senhor já fez a chamada, porque eu cheguei um pouco atrasada. Bom você falar que eu vou confirmar, tá? Quem está com falta aqui? A Ana Elisa. Eu? Você, então, está com presença. O Christian não veio mesmo, né? O Geisler não veio. O José e o Matheus Carneiro. Não tá, só os outros. Eu vou ver depois direitinho quem falou comigo. Se acontecer de faltar por algum motivo, fala. Ah, foto, é verdade. Brigadão por ter lembrado. Vamos lá, deixa eu ver a carinha de vocês. E deixa eu finalizar essa gravação, que eu não sei como que é. Definir a hora, mostrar a posição. Parei a gravação.